Muito bem, então estamos no segundo item do capítulo 8º da emancipação da alma. Como nós vimos no primeiro item sobre o sonho e os sonhos dessa emancipação, né, de quando o espírito sai do corpo físico e fica liberado pelo laço fluídico e se expandir no mundo dos espíritos. E no segundo item, visitas espíritas entre pessoas vivas. Então nos permitido visitar, logicamente, né, pessoas encarnadas. Como faz a pergunta 413, Kardec aos espíritos. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Resposta. No estado de emancipação, prima a vida da alma, contudo, não há verdadeiramente duas existências, são antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. O que quer dizer isso? Que no momento que dá-se a impressão, né, olhando nessa ótica, de que seria duas existências, né, distintas, ou melhor dizendo, duas existências simultâneas, mas é ao contrário, são duas existências distintas. O que é do corpo, né, que ele fala da relação ostensiva, que o corpo permite, nós temos uma liberdade também, obviamente, de fazer o que a gente, né, tem vontade, né, nosso corpo, e juntamente com o nosso corpo, todos os nossos sentidos sensoriais, né, tudo isso a gente consegue fazer dentro dessa visão dos encarnados, né? E na emancipação da alma, né, que ele fala que nos proporciona a vida em relação ao oculto, ou seja, aquilo que nós comumente não podemos enxergar, né, sentir quando estamos encarnados, ou seja, o espírito se emancipa a tal ponto que ele tem essa faculdade, digamos assim, de não ter limite na sua, do outro lado, nesse lado oculto, né, nesse mundo invisível, que nós podemos também nos dirigirmos a qualquer instância da vida nesse sentido da emancipação da alma. Nós vamos buscar nesse inconsciente coletivo que nós já falamos, né? Esse arquivo que está tudo lá no inconsciente, que é o nosso perispírito, e nós podemos também, na vida atual, trazer essas informações, né? Trazer essas informações, como ele fala na outra questão 414, se podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono, certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, é possível ver, a gente pode até ir visitar amigos em outros países, ou termos amigos em outro país. E durante o sono fazermos essas viagens, né, espirituais e nos encontrarmos em determinado local, né, seja aqui na nossa casa ou na casa desse amigo, ou às vezes
sei lá, num grupo, nós nos encontrarmos durante, aqui na questão 417, podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir deste modo diverso, espíritos que se sentem felizes de estarem juntos. Então, no nosso próprio grupo aqui, né, dos nossos estudos. Então, essas reuniões que nós estamos tendo, mesmo que seja virtualmente, nós já criamos um laço. Vamos falar nessa vida. Nós já criamos esse laço afetivo, amigo, né? E isso vai perdurar até para outras vivências, outras reencarnações. Mas isso também não quer dizer que nós já não vivemos neste mesmo grupo, já não tivemos em vidas passadas, né? Segundo o Espiritismo, nós já viemos, sim, em várias situações, né? De várias localidades, viemos de lugares até de outros países, de outros mundos, e lá talvez a gente já tenha se encontrado. Nada fica sem uma explicação palpável dentro da visão, dentro da compreensão do Espiritismo, né? Então, essas visitas que nós temos durante o sono é que nos faculta com maior identidade, né, nossa com esses espíritos. E também até pela lei da afinidade, né? Mesmo nós na vigília, estamos conscientes, trabalhando, nosso trabalho, na nossa vida, rotina do dia a dia, entramos na fila de um banco, agora não por causa da pandemia, mas mesmo assim, vamos no supermercado, né? A gente começa a conversar com alguém que nós nunca vimos na vida e de repente a gente sente uma coisa boa ou não, né? De repente a gente diz, eu nunca vi essa pessoa, mas que pessoa antipática, que tu já refuta, tu nem conhece, nunca viu. E aí tem aquelas que pela afinidade, né, já vivemos em outras vidas, que te passam uma coisa muito boa. E isso, né, então nos precisamente nos proporciona essas visitas entre pessoas vivas no estado de sono. Item 3, transmissão oculta do pensamento. Na questão 419, Kardec pergunta: o que dá a causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de forma de uma figura de linguagem, pois exata do que supondes, todos sem suspeitarem, contribuem para propagá-la. Deste modo, nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos malgrado nosso, o que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, quando a gente tem uma ideia, né, e de repente aparece alguém com a mesma ideia, parece que dá a sensação assim de que a pessoa, né, sei lá, roubou a nossa ideia. Mas eu pensei como é que foi lá e tal, e fez, né? Isso pode, como ele falou aqui, Kardec, né, é no estado durante o sono que muitas vezes nós somos levados, né, por determinados lugares, como já foi visto lá na parte do sonho, do sono e sonhos, que muitas vezes nós não lembramos quando voltamos, né? Quando voltamos para o corpo, nós não nos lembramos do sonho,
Então, mas fica lá no nosso, lá nesse inconsciente lá, né? Ainda não nos é permitido lembrar como um todo. Por isso que quando nós voltamos, a nossa parte cognitiva, ela é limitada, a gente não consegue entender muito, alcançar, a gente não tem muito alcance nisso. Então, fica como aí uma pessoa transmitiu a mesma ideia. Isso a gente traz nessas reuniões, né, enfim, nesses lugares que a gente foi atingir essas ideias e que a sensação é nossa, né? E isso pode acontecer, essa transmissão de pensamento. Quem de nós não, mas eu pensei isso aí, tu tá fazendo tal coisa, eu exatamente isso aí que eu pensei em fazer, né? Às vezes até num serviço doméstico no serviço, né? No nosso cotidiano aí, um colega vem com uma ideia, né? Uma sugestão, mas igualmente aquela ideia que eu tive. Então, isso chama-se transmissão de pensamento, né? E na questão 421, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos do corpo. Quer dizer, via o que é mental, telepaticamente são enviadas, então, as mesmas ideias, né? Isso pode acontecer frequentemente, então isso chama-se transmissão de pensamento. E também pode-se dizer que é uma linguagem dos espíritos, né? Pois nós somos espíritos, porém encarnados. Então, entre pessoas, né, encarnadas, uma para outra, a gente pode fazer uma leitura, né? Captar por essas ondas mentais, né? Que o que está acontecendo no pensamento da outra, tu receber, tranquilo, pode acontecer. Então, transmissão da linguagem dos espíritos, encarnados ou desencarnados, mas é telepaticamente. Quarto item: letargia, catalepsia, mortes aparentes. Então, nestes dois casos da letargia e catalepsia, podemos dizer que são mortes aparentes. Tem diferença, sim, entre as duas. Na questão 222, Kardec pergunta: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor de si e faz, sem que possam exprimir que estão vendo ou ouvindo, e pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo, e esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, tanto na uma quanto a outra, né, isso provém do estado da emancipação da alma. Vem podemos dizer, lá, o que Kardec coloca o nome de processos anímicos, porque vem do ânimo, que origina a palavra da alma, né? Vem da alma. Então, esses fenômenos que nós vamos ver mais adiante também sobre o sonambulismo, né, ou a dupla vista, tudo são
ocasionados pela própria alma, pelo próprio espírito. E a letargia e a catalepsia também. Então, nesse caso, na questão 423, na letargia, aí que vem agora a diferença. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a exprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuem a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, em se rompendo por esse efeito da morte real e pela desegregação dos órgãos. Os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Isso até aconteceu no exemplo de Lázaro, né, que todos conhecemos essa passagem bíblica, né? No estado letárgico, a pessoa não bate o pulso, não bate o coração, ela fica completamente inerte, mas o espírito se emancipa da alma, né? Ele está ligado por esse cordão fluídico, uma vez que se, né, não tivesse como voltar à vida, aí seria rompido esse cordão, né? E Jesus, como com aquela potencialidade dele, com seus fluidos curadores, né? Como diz, refaziam surgir os mortos, né? Lázaro já estava no sepulcro. Então, toda essa mediunidade de Jesus, esse amor, né, imensurável do Cristo, e ele transmitiu energia para Lázaro e, consequentemente, Lázaro sentiu e voltou, saiu do estágio letárgico, né? Assim como tem em vários, poderá acontecer nos tempos atuais de alguém com um estado letárgico, numa morte aparente, também trazer essa carga de fluidos, né, para que a pessoa renova aqueles seus fluidos vitais, porque ele perde, né, fica muito organicamente, muito debilitado, e com passes e conseguem a retomada, uma vez que esse espírito tenha que permanecer ainda, ele consegue voltar, mas às vezes leva, às vezes até dias, né? Como aconteceu de Lázaro, 4 dias, se eu não me engano. Então, isso está no estágio letárgico. Quinto item, sonambulismo. Na questão 425, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-los? É um estado de independência do espírito mais completo do que no sono, ou melhor dizendo, no sonho. Estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo perfeito. O espírito está na posse plena de si mesmo. O espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Então, neste processo,
a emancipação da alma é ainda maior do que no sono. Isto é, ainda se desliga ainda mais do seu corpo físico. E é exatamente por isso, dessa liberdade que o espírito tem, que se desliga, né? Se desliga bastante, assim, do corpo, que ele tem a posse de si mesmo. Quanto mais distante, mais longe do corpo físico, menos ele sente a influência do corpo, né? Do que ele vivenciou ali no dia, enfim. Mais distante ele fica, mais ele tem essa liberdade de expandir no seu, lá no arquivo da memória, trazer coisas lá do passado, vivenciar tudo aquilo que já está lá no inconsciente, ou até mesmo ver os espíritos, ter essa liberdade de agir, né? Então, ali diz, né, o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. É que nem essas pessoas que caminham, falam, né, mas elas estão no sonambulismo. Então, o espírito registra tão forte aquela vivência ali que ele está passando, né, que está vivenciando certos fatos, que o corpo que dá que faz essa necessidade, digamos assim, de utilizar do corpo, né? Então o corpo, claro, é um veículo comandado, né? Então o espírito está comandando ele agir, ou falar, ou caminhar, né? No corpo físico, mas ele está muito desligado do corpo, o espírito, né? Mas as impressões que ele registra, muitas vezes se faz necessário, né? Esse registro para o corpo, e ali o corpo executa. Há dois tipos de sonambulismo, né? Já na questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, só o que difere ser provocado. Isto é, o sonambulismo magnético, né, ele pode ser provocado, ele é provocado, mas que pode ser por como é que se diz, como um magnetizador, hipnotizador, que pode, né, magnetizar, fazer a pessoa dormir, ele é conduzido ao sono, e então ele sai, a alma se emancipa, né, por esse magnetismo, né, que é também ali na questão 427, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético, fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, tudo isso, né, que é provocado, esse sonambulismo, que esse chama-se, então, o sonambulismo magnético, é provocado por esses agentes que constituem, e mais o magnetizador, né? Esse é provocado. E o fluido natural, que ele é espontâneo. Esse, a pessoa dorme e tem essa emancipação profunda, esse afastamento do espírito. Um dos fenômenos que caracterizam é o da clarividência, que independe dos órgãos ordinários da vista. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se,
qualquer que seja a longitude, vê-as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Então, o sonâmbulo vê com os olhos da alma, né, que é a clarividência. Então, ele vê tudo que lá, seja no mundo dos espíritos, trazendo as suas lembranças do passado, né, no seu lá nesse consciente coletivo que é lá, né, várias vidas, várias vivências, ele enxerga isso com os olhos da alma, né, que é chamada de clarividência, que nós vamos ver também sobre isso e muito mais lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. O sonâmbulo também ele pode revelar fato anímico, que é dos próprios conhecimentos dele, na parte anímica, né, do seu arquétipo. Né? Ele pode desenvolver isso da alma, né, das vidas passadas, ou enfim, lá que está nesse seu inconsciente. E também, né, o conhecimento, o sonâmbulo com conhecimento de outro espírito, que aí é chamado de fenômeno sonambúlico mediúnico, ou seja, um médium sonambúlico, porque ele, né, pode passar esses conhecimentos para outros espíritos ou receber também, né, ou as informações, conhecimentos de outros espíritos. Sendo assim, ele tem esses dois aspectos, né, que podem ser o anímico, o sonambúlico, sonâmbulo anímico, o que vem do animismo, e o médium sonambúlico. Então, conforme as circunstâncias e o fim que se tenha em vista, ele, o sonâmbulo, os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. A providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Sexto item, êxtase. A pergunta 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente, ou seja, é mais independente do que o sono, é mais independente do que o sonambulismo, é profundamente, já está dizendo o próprio nome, êxtase, né? A pessoa, ela é a emancipação, o espírito sai e vai assim em lugares superiores, em dimensões superiores, como ele pergunta na questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. No sono e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, ele penetra em um mundo desconhecido e dos espíritos etéreos.
Então, já nessa emancipação da alma, do êxtase, já, né, é totalmente desprendido do corpo, é ligado também somente por esse laço fluídico, mas ele fica tão desprendido, né, que ele chega a penetrar mundos superiores, e isso pode acontecer, né? Até pela própria envergadura espiritual do sonâmbulo, mas da pessoa, enfim, não só do sonâmbulo, né? Vai mais profundamente, ela faz uma, um desdobramento do espírito completamente fora, né, do que possa o corpo atingir o seu espírito ou influenciar no seu espírito, né? Ele entrou em êxtase. Então essa aproximação desses mundos superiores é muito também, está muito relativo na envergadura espiritual, porque na questão 441, que ele pergunta a Kardec, quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não o retém um instinto de conservação, isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica a sua futura situação, será melhor do que a sua vida presente, esforça-se para desatar os laços que o prendem na terra. Então, existe sim um perigo nesse sentido, porque imaginemos nós irmos para dimensões tão reconfortadoras para nós, no nosso espírito ainda, né, preso na matéria, e nós irmos para um lugar, né, nos direcionamos a um lugar de paz, de felicidade, de alegria, onde a gente possa até ver nossos entes amados que já foram em lugares assim. O nosso estágio da nossa vontade é tão grande, né, de que pode, que a gente até pode se desatar esse laço fluídico, né? Só tem uma coisa, se nós não merecermos estar nesse lugar, aonde vai ficar vagando, vai ficar na erraticidade, porque foi momentos que foi permitido a gente ir até esses lugares, né? Que nós nos desprendemos tanto, nos distanciamos tanto na consciência do nosso corpo físico, da nossa matéria, que a gente se dirige a esses lugares maravilhosos. E tem também, na questão 442, se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao plano terreno. 7º item, dupla vista. Então, neste item, trata-se da segunda vista, ou dupla vista. Como diz na questão 447, o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista ou a segunda vista é a vista da alma.
Então, esse fenômeno acontece no estado de vigília, ou seja, são os médiuns, os chamados médiuns, que eles se colocam numa condição, né, mediúnica, e muitas vezes numa sessão mediúnica, não necessariamente numa sessão, mas ocorre geralmente em sessões mediúnicas, essa dupla vista, porque como que está no estado de vigília, né, e devidamente preparado, um médium consciente, que está numa mesa mediúnica, ele tem essa faculdade, né, já desenvolvida, então ele enxerga com os olhos da alma, né, e relata o que está acontecendo em outro local, em outra dimensão, e ele então fala como está enxergando aquilo ali, não com os olhos físicos, mas é os olhos da alma, né? Porque nesse desdobramento espiritual, muitas vezes os médiums podem sair sim do corpo, né? E enxergar isso e trazer, através da psicofonia, falar o que está acontecendo. E muitas vezes é o próprio espírito, intervenção de espírito, através do médium, relatar e o médium então falar e ver. Em outras ocasiões não precisa estar né, mediunicamente falando, envolvido, mas é o médium, todos nós somos, com um grau maior, outros menores, mas todos somos médios, e tem essa faculdade, né, da dupla vista, ou da segunda vista, que também olha e enxerga, né, isso conscientemente, que enxerga um espírito ou numa outra dimensão. Na questão 448, é permanente a segunda vista? A faculdade, essa potencialidade sim, o exercício não. Em os mundos menos materiais que o vosso, o espírito se desprende mais facilmente e se põe em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada, porque entre os espíritos eles não gesticulam com a boca, né? Não, é via pensamento. Essa dupla vista, ela é permanente num, quanto maior é a evolução, em mundos mais elevados, essa leitura é feita somente pelo pensamento, né? Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é a faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar aos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também a razão por que esses espíritos que vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então para finalizar, o sonambulismo natural, o sonambulismo magnético, o êxtase, a dupla vista, o sono, as mortes aparentes, tudo são fenômenos transcorridos, né, dessa emancipação da alma. Um estado de vigília, que é no caso da dupla vista, outros em estado sonambúlico, né, no estado de torpor, no dormir. Então acontecem esses fenômenos e todos eles, né,
uma modalidade diversas de uma mesma causa, de um mesmo princípio. Esses fenômenos, como os que foram citados, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque existindo em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. E neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais, e que tudo está na natureza, né? Nessa natureza cósmica, na natureza humana, na natureza espiritual, que provém daí, tudo provém do mundo dos espíritos. Todos esses fenômenos, né, que acontece com a emancipação do espírito. Então, assim, nós finalizamos o capítulo 8º da emancipação da alma.